Olá! Nos dois últimos vídeos a gente falou sobre resiliência e para fundamentar bem esse conceito, da construção da resiliência na infância, a gente falou do apego. E hoje a gente vai falar mais especificamente da resiliência na adolescência. Nesse momento que nós estamos vivendo, há muita preocupação com os adolescentes. A adolescência deles está fatalmente, definitivamente marcada por essa experiência da pandemia, do isolamento social. E nesse momento, a resiliência, a capacidade, de voltar ao normal depois de um grande impacto é muito importante para os adolescentes. Então, vamos lembrar que um exemplo de resiliência é a mola que se estica e depois se recupera, retorna à forma inicial. Vamos lembrar também que nós, latino-americanos, acrescentamos na conceituação de resiliência a participação da comunidade. Então, com essas lembranças, com essas coisas ativadas aqui na nossa lembrança, nós vamos falar da construção da resiliência ou do uso, da atuação da resiliência no mundo do adolescente. Uma nova geração de pesquisadores da resiliência expandiu o tema. Mais do que descobrir os fatores protetores que estão na base adaptativa positiva das crianças que vivem em condições adversas, eles querem estudar o processo que está implicado, o processo no qual, através do qual, a resiliência se forma e se manifesta. Tanto a dinâmica entre fatores de risco e de resiliência, quanto a busca de modelos para promover a resiliência de forma efetiva. Então, esses novos pesquisadores, eles veem muito mais a resiliência como essa capacidade, essa habilidade de ir se adaptando e se mostrando e se exercitando em cada situação da vida, do que a resiliência como um traço. Então, a gente ainda ouve muito isso, a gente ainda lê muito isso. É uma pessoa resiliente. Esta é uma pessoa resiliente, ou esta não é uma pessoa resiliente. Como se a resiliência fosse um traço da personalidade estabelecido, montado, construído de uma vez por todas. Os novos pesquisadores falam num processo. Então, o processo é uma coisa que está sempre em andamento, que pode ter momentos em alta, momentos em baixa, momentos em que tudo corre bem, e momentos em que há um desequilíbrio, uma crise para um reequilíbrio. Então, essa visão da resiliência como um processo permanente, como uma dinâmica da própria personalidade. Também em função desse conceito novo de desenvolvimento. Então, assim, estamos sempre em desenvolvimento. Desenvolvimento não é mais só um estudo ligado à infância e à adolescência. Há desenvolvimento da pessoa para todo o sempre. Enquanto ela está viva, ela está em desenvolvimento. Então, com isso, a gente pode fazer uma nova conceituação da resiliência, que é a capacidade das pessoas de suportarem, superarem e criarem uma força e uma maturidade diante de experiências de adversidade. Então, essa resiliência vai sendo construída, formada a cada experiência de adversidade, a cada situação
crítica, onde ela é exigida, esperada e necessária. Essa resiliência como processo é resultante daquilo que cada comunidade define como sendo saudável e socialmente aceito de acordo com a sua cultura, com a sua capacidade de prover recursos significativos. Então, num determinado grupo social, a resiliência, né, a adaptação positiva é uma coisa que talvez não seja muito bem vista num outro grupo social, numa outra cultura. Então é muito importante que essa visão de processo, ela dá exatamente essa oportunidade, né? Cada grupo social, até cada família, né, decide o que é se dar bem, o que é estar bem, o que é se adaptar positivamente. Para algumas famílias, né, ainda é muito clara a diferença entre o sucesso, o se dar bem para os filhos e as filhas. Então, as famílias sentem que foram bem-sucedidas em criar as filhas se elas se casaram bem, não é? Fizeram bons casamentos, são boas donas de casa, boas mães. Mas aos filhos é importante que eles tenham uma profissão, que eles tenham um sucesso profissional. Ainda convivemos com isso e é muito importante que a gente tenha claro que esse processo vai variar de acordo com a cultura, com aquilo que cada grupo, ou mesmo cada família define como sendo o sucesso, né? E a adaptação positiva, o bem-estar para si, né? Para o seu grupo, para as suas pessoas. Esse processo dinâmico de desenvolvimento humano que se dá a partir das relações do indivíduo com seu meio é um processo ao longo da vida toda. Então, em cada fase da nossa vida, a nossa relação com o nosso entorno, com o nosso ambiente, também se modifica. A nossa relação com nós mesmos, né? Com as nossas expectativas, é muito diferente a relação que eu tenho hoje comigo mesma do que a que eu tinha quando eu estava começando a minha vida profissional. O que eu esperava de mim, o que eu cobrava de mim, o que eu punha para mim como essencial, não necessariamente são as mesmas coisas que eu ponho hoje. Então, hoje eu posso passar por determinadas situações como essa que a gente está passando agora, né, com uma expectativa, com uma cobrança muito diferente da que eu teria se eu tivesse começando a minha vida profissional. Então, ver a resiliência como incluída no processo que se dá ao longo de toda a vida muda muito o conceito que a gente tem, né, de resiliência e a nossa habilidade, a nossa capacidade de reconhecer, né, no meu caso, né, como profissional, nos nossos clientes, reconhecer a resiliência de acordo com esse processo. Voltando então, né, toda essa reflexão dessa resiliência, desse processo para a adolescência. A adolescência é a fase do desenvolvimento caracterizada pelos esforços do indivíduo para confrontar e superar desafios, para estabelecer uma identidade e conquistar autonomia, para diferenciar-se do seu grupo familiar, para ter, né, a própria cara, os próprios valores, as próprias ideias. É uma época, é uma fase de experimentação, de autodescoberta e de privilegiar
a relação com os seus pares. Até o início, né, até a entrada na pré-adolescência, na adolescência, o grupo essencialmente, né, ao qual esse indivíduo pertencia era o grupo familiar. Né? Agora, com a entrada na adolescência, ele vai escolher os próprios amigos de acordo com os seus critérios. E muitas vezes esses critérios serão muito diferentes dos critérios da família. Ah, vocês podem alegar, mas as crianças hoje elas têm amizade, elas vão dormir na casa do coleguinha, elas trazem o coleguinha para dormir na casa dela. Sim, mas há ou deve haver uma estrita participação dos pais. Né? Você só deixa a sua criança dormir na casa do coleguinha se você conhecer a família do coleguinha. Você só deixa o seu filho trazer o coleguinha se você fizer um entendimento com os pais do coleguinha. Na adolescência, você perde bastante desse poder. E é natural que você perca, porque é a fase da experimentação de novos caminhos, de novas ideias, de novas posturas. E aí volta a falar no apego, né? Se esse apego foi bem construído, se ele é um apego seguro, aqueles valores que você transmitiu na relação com seu filho estão solidamente estabelecidos. Ele vai criticá-los, ele vai questioná-los, mas eles estão lá e eles vão resistir à tempestade da adolescência. Serão revisitados e podem ser repaginados, mas não vão perder a força, não vão perder o lugar de estruturantes. E isso é que é muito importante. Consequentemente, se o adolescente está experimentando, se descobrindo e descobrindo novas relações com novas pessoas, diferentes dele mesmo, diferentes do grupo ao qual ele originalmente pertencia, consequentemente, ele estará exposto a muito mais comportamentos de risco, muito mais numerosos e muito mais frequentes. E é aí que entra a necessidade da resiliência. Porque o adolescente, ele vai precisar aceitar ou rejeitar novos papéis, modificar ou assumir valores, posturas, papéis. Junto com as modificações biológicas, ele também experimenta modificações sociais, essa separação emocional dos pais, e ele experimenta a maturidade da capacidade cognitiva. Então ele já pensa por conta própria, ele é capaz, ele alcança, segundo Piaget, não é, a fase, o estágio das operações formais, que é quando ele pode pensar de maneira abstrata, ele pode antecipar, né, situações, ele pode fazer exercícios de pensamento que não precisam necessariamente acontecer, testar, né, no concreto. Então ele vai estar exposto a muito mais risco, e não é que isso seja negativo, isso é parte necessária e indispensável do desenvolvimento. Ele precisa passar por isso. E aí tem uma colocação do Winnicott, que eu tenho certeza que eu já falei aqui no Quer Saber, né, que ele fala que a maravilha da adolescência é exatamente poder questionar, poder testar, poder correr riscos, desde que esses adolescentes tenham na sua retaguarda, no seu suporte, adultos que não abriram mão do seu lugar de adultos. Essas figuras de apego bem estabelecidas, às quais esses adolescentes sempre podem voltar,
sempre podem se referir, que são o equilíbrio melhor possível do risco e da segurança, da exploração, da descoberta e do limite. Por isso é preciso que esses adultos também tenham investido em si mesmos, que se conheçam, que saibam, né, dos seus limites, da sua história, das suas potencialidades, para que garantam aos adolescentes essa experimentação, essa descoberta de si mesmos e essa descoberta desse mundo amplo no qual eles em breve viverão sem a nossa tutela. Porque a partir da maioridade, qualquer coisa que eles façam ou deixem de fazer cairá sobre os próprios ombros. Então é preciso que eles tenham, nesse período de experimentação, a nossa retaguarda segura. Isso é muito importante. Para serem bem-sucedidos, os adolescentes necessitam adquirir resiliência e competências de vida necessárias para funcionar de forma eficaz na família, na escola e na comunidade. Eu me lembro do Isamitiba, que ele tinha uma fala que ele falava assim: olha, dê ao seu filho a oportunidade de dizer não em casa, de questionar, né, de não ter que se submeter cegamente a tudo. Porque é em casa que ele deve ter um ambiente seguro para treinar o não. Porque aquele adolescente ao qual não é permitido se rebelar, questionar, discutir, está despreparado para a vida real. É ele que vai ser presa mais fácil de inúmeros tipos de abuso. Abuso de substâncias lícitas ou ilícitas, abusos com relação ao próprio corpo, desconhecimento, né, do valor e da preciosidade do próprio corpo, entrar em modismos intelectuais, né, modismos de conhecimentos, fazer experimentações de coisas, de crenças, de realidades que talvez o coloquem em sério risco. É preciso que ele treine em casa dizer não, questionar, desconfiar. E aí eu não vou perder a oportunidade de voltar com você uma coisa que eu já falei aqui em outros vídeos. O contato físico dos pais, das figuras de apoio, de apego com as crianças, também ensina a proteção do próprio corpo. Se essa criança não tem a experiência do contato físico saudável, como você espera que ela reconheça um contato físico abusivo? Então, todas as experiências da infância, elas são preparatórias para esse momento decisivo de muito risco que é a adolescência. E nenhum de nós, como pais, como educadores, como profissionais, tem o poder de saltar da infância para a idade adulta sem passar pela adolescência. A adolescência é um momento crítico, é um momento delicado, mas é um momento potencialmente muito, muito rico e enriquecedor, em que as coisas precisam estar bem feitas, terem sido bem feitas lá na primeira infância e precisam estar abertas para um futuro promissor, rico, dinâmico, flexível. Não dá para saltar a adolescência. Então é preciso construir cuidadosamente as bases, é preciso ter a chance de estar presente no durante,
sendo que essa presença será muito diferente da presença na infância, mas ela ainda vai existir, ela precisa existir, mas adequada para esse momento, porque é daí que vão sair, né, jovens seguros. Existem pesquisas muito interessantes sobre resiliência na adolescência, construção da resiliência na adolescência. Para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar aqui e na semana que vem a gente vai continuar com esse assunto de construção da resiliência nos adolescentes, na adolescência.